Hoje, muita gente vê a estrela de Davi apenas como um ícone religioso ou político. Mas o que quase ninguém sabe é que esse símbolo tem uma origem muito mais antiga, enigmática e até polêmica do que se imagina. E entender essa origem pode mudar completamente a forma como você enxerga a história, e até os conflitos do mundo moderno. Então se prepare, porque nos próximos minutos, você vai descobrir como um simples desenho geométrico atravessou séculos, religiões e impérios, até se tornar um dos símbolos mais amados e mais odiados da história humana. A estrela de Davi, como a conhecemos hoje, é formada por dois triângulos equiláteros sobrepostos, criando uma figura hexagonal. No judaísmo moderno, ela é chamada de Magem David, ou escudo de Davi. Mas curiosamente, a Torá, o livro sagrado judaico, não menciona esse símbolo nenhuma vez. Isso mesmo, a estrela de Davi não é originalmente um símbolo bíblico. A primeira evidência concreta de uma estrela de 6 pontas usada por judeus aparece somente por volta do século III d.C., em selos mágicos e objetos cabalísticos. Era um símbolo esotérico, usado principalmente na tradição mística da Cabala, onde representava a harmonia entre os mundos espiritual e material, o masculino e o feminino, o fogo e a água. Mas o mais intrigante é que essa mesma figura aparece também em outras culturas muito antes disso, na Índia Antiga, na alquimia ocidental, em textos árabes, nas runas germânicas e até na arquitetura islâmica. Na alquimia, por exemplo, os dois triângulos simbolizavam a união de opostos, fogo e água. Na tradição hindu, o símbolo é chamado de Shakona, representando a união do deus Shiva com a deusa Shakti. Ou seja, a estrela de Davi não começou como um símbolo exclusivamente judaico. Ela era um arquétipo universal, uma forma geométrica cheia de significados espirituais, filosóficos e até matemáticos. E justamente por carregar tantos sentidos diferentes, ela foi sendo incorporada por várias tradições ao longo dos séculos. Foi só na Idade Média, durante as perseguições aos judeus na Europa, que o símbolo começou a ganhar destaque como um emblema de identidade e resistência. Em guetos e sinagogas, passou a ser usado para marcar objetos sagrados, livros e até portas. Mas mesmo assim, só muito mais tarde ele seria reconhecido como o símbolo do povo judeu. No século XVII, algumas comunidades judaicas começaram a usar a estrela como símbolo oficial de escudos e bandeiras locais. Mas foi no século XIX, com o surgimento do sionismo moderno, que a estrela de Davi foi finalmente levada a símbolo nacional. Ela passou a representar não só a fé, mas também a luta pela terra, pela autonomia e pela sobrevivência do povo judeu. A partir desse momento, a estrela deixou de ser apenas espiritual e se tornou também política, um alvo perfeito para a deturpação simbólica, o antissemitismo e a manipulação ideológica. Você já parou para pensar por que chamam de estrela de Davi, se nenhum trecho da Bíblia realmente descreve esse símbolo? A verdade é que a história da estrela de Davi, ou Magem David, como é chamada em hebraico, é muito mais misteriosa e espiritual do que a maioria imagina. E antes de ser usada em bandeiras, guerras e perseguições, ela nasceu como um símbolo místico, protetor, esotérico, profundamente enraizado na espiritualidade judaica e na tradição cabalística. Nos registros arqueológicos mais antigos, o hexagrama, essa estrela de 6 pontas, aparece em templos, sinagogas e pergaminhos como um selo de proteção. Era usado por místicos e rabinos para afastar forças negativas. Para muitos, ele simbolizava a união perfeita entre o divino e o terreno, o espiritual e o material. Dois triângulos sobrepostos, um apontando para cima, representando Deus, e o outro para baixo, representando o homem. O encontro desses dois mundos, a aliança eterna. No meio da história, quando você pensa que já entendeu tudo, vem o choque. Essa mesma estrela foi usada por cristãos, muçulmanos, ocultistas e até alquimistas da Idade Média. Não era exclusiva de um povo. Era um símbolo universal da harmonia, da conexão entre forças opostas. Uma ponte entre o céu e a terra. E é aí que entra o paradoxo. Porque um símbolo que nascia da paz, da espiritualidade e da proteção, com o tempo, viraria um alvo de ódio. Se esse tipo de resgate histórico e simbólico te intriga, deixa seu like agora e comenta se você já conhecia essa versão da estrela de Davi.
Isso ajuda o canal a continuar produzindo conteúdos que ninguém mais te mostra. Voltando, no século XVII, rabinos da Europa começaram a usar a estrela como uma espécie de identidade visual judaica, uma marca de pertencimento. Mas foi só no século XIX, com o crescimento do sionismo, que a estrela de Davi se tornou o símbolo oficial do povo judeu. Essa escolha carregava um peso enorme: transformar um símbolo esotérico e espiritual num símbolo político e nacionalista. E é aqui que as coisas começaram a se complicar, porque quanto mais um símbolo é exposto, mais ele fica vulnerável a ser distorcido. Imagine que um símbolo que representa fé, proteção e espiritualidade, de repente, é arrancado do seu significado original e transformado em uma marca de humilhação, perseguição e morte. Foi exatamente isso que aconteceu com a estrela de Davi, no século XX. Durante o regime nazista, o mesmo símbolo que um dia esteve gravado em sinagogas, talismãs e pergaminhos sagrados, passou a ser costurado no peito de milhões de judeus como sinal de segregação. A famosa estrela amarela imposta por Hitler e seus aliados não era apenas uma marca. Era um código de exclusão, um aviso público de que aquela pessoa era indesejada, inferior, marcada para morrer. Se você acha importante entender como símbolos são sequestrados para manipular massas, já deixa um comentário com a palavra resistência. Isso ajuda o algoritmo a espalhar a verdade. Mas essa distorção da estrela de Davi não foi apenas um gesto de opressão. Foi uma operação psicológica e simbólica. Ao forçar os judeus a usarem seu símbolo mais sagrado como uma espécie de crachá de inferioridade, os nazistas não só tentavam isolar e desumanizar, eles queriam corromper a memória coletiva. A ideia era simples e brutal: transformar a estrela em algo temido, desprezado, zombado. E essa reprogramação não ficou só no período do Holocausto. Ela contaminou a forma como o símbolo seria visto por décadas. Mesmo hoje, em muitos lugares do mundo, a estrela de Davi é confundida com opressão, dominação, até mesmo com conspiração. Tudo por causa do eco simbólico deixado por essa distorção histórica. Pense nisso: um único símbolo, sequestrado por um regime, transformado em instrumento de extermínio, e ainda ecoando traumas até os dias de hoje. E essa não é uma história isolada. Como você vai ver no próximo ponto, a guerra simbólica não terminou com a Segunda Guerra Mundial. Ela só ficou mais sofisticada. Depois do horror do Holocausto, a estrela de Davi não desapareceu. Ela ressurgiu, dessa vez no centro da bandeira do recém-criado Estado de Israel, em 1948. A intenção era clara: reivindicar o símbolo, devolver a ele sua dignidade, restaurar sua conexão com a identidade e o orgulho do povo judeu. Era um ato de renascimento, político, espiritual e simbólico. A estrela que os nazistas tentaram usar para desumanizar agora flutuava como estandarte de soberania. Uma estrela que dizia: nós sobrevivemos. Mas como todo símbolo poderoso, ela continuaria em disputa. A presença da estrela de Davi na bandeira de Israel, que para uns representa libertação, para outros se transformou em um ícone de ocupação, repressão ou imperialismo, principalmente entre críticos do Estado de Israel, defensores da causa palestina ou movimentos antisionistas. E aqui, a coisa se complica. Se você está achando esse vídeo importante até agora, deixa um like e se inscreve no canal. Isso ajuda esse conteúdo a não ser soterrado pelo algoritmo e a alcançar quem precisa enxergar além da superfície. Essa nova camada de tensão simbólica faz da estrela de Davi um caso raro. Ela carrega tanto a dor de um povo massacrado, quanto a acusação de ser um símbolo de dominação atual, mesmo que, na prática, o símbolo não tenha mudado. Ele continua sendo o mesmo hexagrama de 6 pontas, o mesmo símbolo ancestral, usado desde a Idade Média em sinagogas e manuscritos cabalísticos. Mas sua interpretação agora depende do contexto. Na lapela de um sobrevivente do Holocausto, ela representa resistência. Em um protesto contra a ocupação, pode ser vista como provocação. Em grupos neonazistas ou islâmicos extremistas, aparece distorcida como alvo de ódio. A mesma imagem, com significados opostos dependendo de quem olha. E isso revela uma das verdades mais inquietantes sobre os símbolos: eles não têm controle sobre como serão usados. Nós é que decidimos o que eles vão significar. Ou pior, deixamos que outros decidam por nós. E é por isso que o próximo ponto é tão importante.
A estrela de Davi hoje é alvo não apenas de disputas políticas, mas também de campanhas de desinformação e teorias da conspiração globais. E entender isso é essencial para não cair em narrativas perigosas. A mesma estrela que representa a fé, sobrevivência e identidade, também virou alvo de ódio digital, teorias conspiratórias e manipulação em massa. E se você acha que isso ficou no passado, pense de novo. Nos cantos obscuros da internet, fóruns anônimos, grupos fechados e vídeos didáticos travestidos de verdade, a estrela de Davi aparece como símbolo de uma suposta dominação global. Os conspiracionistas não falam mais abertamente de judeus controlando o mundo. Agora usam códigos, símbolos e narrativas distorcidas. Frases como: "O olho que tudo vê está acima da estrela." Eles colocaram a estrela na bandeira para sinalizar quem manda. Está tudo conectado: os bancos, a mídia, o governo mundial. É o antissemitismo versão século XXI, mais sutil, mais digital, mas com o mesmo veneno de sempre. E se esse vídeo está te abrindo os olhos, comenta aqui embaixo. Símbolos têm poder. Assim a gente espalha essa consciência e quebra o ciclo de ignorância. Essa distorção simbólica é um truque velho, mas que ainda funciona. Associar um símbolo a um inimigo invisível, para que toda vez que você o veja, sinta medo, raiva ou desconfiança. A estrela, nesse contexto, deixa de ser uma marca de fé e vira um bode expiatório visual, um alvo fácil. É exatamente assim que o antissemitismo moderno opera, não com suásticas, mas com memes. Não com campos de extermínio, mas com narrativas virais que se disfarçam de curiosidade ou busca pela verdade. E talvez o mais assustador seja isso. Você pode consumir esse tipo de conteúdo sem nem perceber. E sem querer, compartilhar o mesmo discurso que antes preparou o terreno para um dos maiores genocídios da história. Esse é o verdadeiro poder de um símbolo distorcido. Ele não apenas representa uma mentira, ele faz as pessoas acreditarem nela. E é por isso que você precisa estar aqui. Por isso esse canal existe. Para decodificar, provocar e mostrar como tudo que parece inocente pode estar cheio de intenções ocultas. Agora, antes de encerrar, um alerta para você que chegou até aqui. Se até um símbolo sagrado como a estrela de Davi pode ser sequestrado, distorcido e transformado em algo oposto, quantos outros símbolos você anda consumindo sem questionar? Quantos deles foram reprogramados para te manipular? Fica ligado, porque essa guerra simbólica está acontecendo agora. E se você não enxerga, é porque ela já venceu.